Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes. Boa tarde ao pessoal da imprensa que nos assiste e a você que nos assiste pelo YouTube ou pela TV Câmara. Nos últimos quase 3 anos, 2 anos e meio aproximadamente, o Brasil viveu um período de muita especulação e mentira a respeito de episódios recentes da nossa República. E nos últimos dias assistimos todos em rede nacional a explanação de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e no período que antecedeu o 8 de janeiro. Assistimos ao Procurador-Geral da República falando, assistimos o delator, o Coronel Mauro Cid, falando detalhadamente sobre aquilo que ele diz ter presenciado, e assistimos também a cada um dos acusados sendo ouvido por várias horas. A conclusão a que o Brasil chega, e quando eu estou falando do Brasil, eu estou falando do Brasil real, do povo brasileiro, aqueles que buscam e primam pela verdade. A conclusão a que todos chegam é que não há crime cometido e não há sequer tentativa de cometimento de crime, nem pelo presidente Bolsonaro e nem por nenhum daqueles que estão sendo acusados. Eu começo falando sobre a delação do coronel Mauro Cid, mas antes preciso ler o que diz a lei sobre a delação. De acordo com a Lei 12.850, de 2013, a colaboração premiada é meio de prova. E no apontamento do ministro Alexandre de Moraes, abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes, a delação premiada é o meio de obtenção de prova, nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final, pode se basear na colaboração premiada. Fecho aspas. O que significa dizer que delação não é prova. A delação premiada deve ser acompanhada dos meios de prova que comprovem que ela é verdadeira. E o que é que ficou claro para todos nós depois do depoimento ou dos depoimentos que aconteceram? Primeiro, a delação do coronel Mauro Cid não é acompanhada de provas. São alegações jogadas ao vento. Dou exemplo. Qual é a prova de que o presidente Bolsonaro editou a eventual minuta lá que diziam que existia e agora virou considerandos, porque descobriu-se que não tinha minuta, o que existia era considerandos. Qual é a prova de que ele editou isso? Nenhuma. Qual é a prova de que o Bolsonaro tratou pessoalmente da eventual prisão de qualquer autoridade que seja? Nenhuma. Ou seja, não tem prova. O que existe são apenas alegações. E alegações não são um meio hábil para comprovar o cometimento de crime ou a tentativa do cometimento de crime. O segundo ponto que fica muito claro é que ainda que se considerassem verdadeiros os fatos que foram narrados, e presta atenção, ainda que se considerassem, aquela delação foi feita 9 vezes. O ministro Fux diz que quem delata 9 vezes não delatou nenhuma vez. A delação foi corrigida, recorrigida, alterada, realterada, 500 mil depoimentos para se chegar nesse final aí, que é a narrativa que se construiu. Apenas por hipótese, e sem admitir que isso seja verdade, vamos admitir a hipótese de que aqueles fatos sejam verdadeiros. Vamos lá. Quais são os tipos penais dos quais são acusados os réus? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Vou pedir mais uns minutos, presidente, só para eu concluir o raciocínio. Esse é o 359L da Constituição. 359M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Bom, o conceito aqui, o tipo penal, diz que tentar já seria crime. Quais são os elementos da tentativa? Primeiro, o início da execução. O agente já começou a executar os atos previstos para consumar o crime. A acusação, portanto, precisa comprovar que o presidente Bolsonaro
iniciou atos de execução. Pergunta do ministro Fux ao presidente Bolsonaro. A minuta foi assinada? Esse documento foi assinado? Não. O presidente executou algum movimento de consulta dos Conselhos da República ou de defesa? Porque disso depende a eventual decretação de estado de defesa ou de sítio. Não. Qual ato foi praticado? Nenhum. Ainda que se admitisse que essa narrativa toda é verdadeira, não tem tentativa. Bom, além do início da execução, tem que haver dolo, a intenção de consumar o crime. Qual é a prova de que o presidente, quando leu os considerandos em uma tela, em uma televisão, tinha a intenção de romper a institucionalidade, de causar a ruptura institucional, de dar golpe de Estado? Nenhuma prova. Isso não é prova de dolo, não é prova de intenção, não é prova, portanto, de que houve tentativa de absolutamente nada. Pelo contrário, os fatos que foram narrados e as respostas que foram dadas, tanto pelo relator quanto pelos os acusados que foram ouvidos, comprovam o contrário, que o presidente ouvia pessoas, ouviu várias ideias, várias opiniões e rechaçou a possibilidade de qualquer alternativa prevista dentro da Constituição para fazer qualquer coisa. E ele sempre se comprometeu a agir dentro da Constituição. O tipo penal prevê a tentativa. Não houve tentativa nenhuma. Qual é a prova de que ele queria dar um golpe? Que ele tinha intenção? Nenhuma. São só alegações jogadas ao vento. Terceiro elemento necessário para uma tentativa: meio hábil. A tentativa punível requer que o meio escolhido pelo agente para praticar o crime seja apto em condições normais de levar à consumação do crime. Ou seja, além de ter a intenção e de iniciar os atos para isso, o meio precisa ser hábil para isso. No caso que está sendo julgado lá, o meio não era hábil. Não existia meio hábil para a consumação de um golpe de Estado. Vamos imaginar que o comandante, esqueci qual é a força armada lá, que o pessoal disse que teve um comandante que aceitou. Vamos imaginar que ele tinha dito, tá bom, vamos mesmo fazer e tal. Se ele topou e o presidente não assinou, é porque ele não quis. Se ele não quis, não tem tentativa. Do presidente, eu encerro. Mas vamos imaginar que nenhuma das forças que houvesse a intenção, estou imaginando que houvesse a intenção, e nenhuma das forças tenha topado. Se nenhuma das forças topou, não tem violência, não tem grave ameaça, não tem meio hábil para a prática do crime. Ou ele podia e não quis, ou ele não podia. De um jeito ou de outro, não há crime, não há tentativa. O artigo 17 do Código Penal diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É a hipótese, doutor Daniel de Castro, de crime impossível. Finalmente, a não consumação na tentativa tem que se dar por circunstâncias alheias à vontade do agente. A interrupção teria se dado, nesse caso, por fatores alheios à vontade dele. Não é o caso também. O que se vê a toda evidência é que a conclusão que obrigatoriamente, ao analisar o processo, os fatos e a prova colhida nos autos, é que o presidente Bolsonaro e todos os outros que estão sendo julgados devem ser absolvidos, porque são absolutamente inocentes, não praticaram, não tentaram, não há crime, não há tentativa de crime. O Estado de Direito tem que ser preservado no Brasil. E a preservação do Estado de Direito no Brasil hoje passa necessariamente pela absolvição do presidente Bolsonaro e dos outros réus nessa ação que já durou o que tinha que durar e não se sustenta de pé. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tiago.